Boa noite, queridos. Eu quero lhe dar as boas-vindas para esse culto da vitória. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você através desse culto. Então, fique conosco até o final. Aproveite o máximo desse culto e envie esse link para o máximo de pessoas que você puder. E vamos juntos adorar o nosso Deus, louvar ao nosso Senhor. Bom culto e Deus te abençoe. Olá, irmãos, sejam bem-vindos ao nosso culto da vitória. Queria chamar você para estar em adoração agora com o Senhor, com a sua família. Então feche os seus olhos, deixa Deus agora ministrar sobre o seu lar, sobre o seu coração. Queremos, Espírito Santo, que o Senhor traga paixão pelo teu nome, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga alegria a cada pessoa que está adorando neste momento. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a sua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não que Deus sonhou pra ti, não podes aceitar tua família se acabar, sua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer
Glória a Deus! Estamos de volta depois desse louvor abençoadíssimo e agora nós vamos ter aquele momento especial, o momento, de ofertório, onde nós temos a oportunidade de juntos estarmos investindo no reino de Deus, potencializando o crescimento do reino de Deus através da nossa igreja local. Quero ler com você um texto que está ali em Deuteronômio, no capítulo 28. Nós vamos fazer a leitura a partir do verso 1, que diz assim: Moisés disse ao povo: se vocês derem atenção a tudo o que o Senhor, nosso Deus, está dizendo a vocês, e se obedecerem fielmente a todos os seus mandamentos que hoje lhes estou dando, Deus fará com que sejam mais poderosos do que qualquer outra nação do mundo. Obedeçam ao Senhor Deus, e Ele lhe dará todas estas bênçãos. Deus os abençoará nas cidades e nos campos. Deus os abençoará dando-lhes muitos filhos, boas colheitas e muitas crias de gado e de ovelhas. Deus os abençoará com boas colheitas de trigo e de cevada e com muita comida. Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Amém, queridos? Moisés, ele dá essa palavra ao povo e é muito importante a gente compreender que o princípio, ele continua o mesmo. É o princípio da obediência. Você percebe que todas essas bênçãos aqui que Moisés menciona, elas estão condicionadas à obediência a Deus. E nos nossos dias não é diferente. Para que sejamos abençoados, para que sejamos prósperos, nós precisamos obedecermos ao Senhor. Então esse é o caminho, essa é a chave para sermos abençoados. Fala aí para o seu vizinho, a chave para sermos abençoados é a obediência. Então vamos orar juntos, por favor. Pai, obrigado, porque o Senhor nos dá a direção, o Senhor nos dá os princípios para que possamos obedecê-los e colher os frutos dessa obediência. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua provisão nas nossas vidas. Nós agradecemos e pedimos que o Senhor continue suprindo todas as nossas necessidades, suprindo as necessidades da tua igreja e nos fazendo transbordar para a direita, para a esquerda, para a frente, para a retaguarda, em tudo o que fizermos. Nós louvamos o teu nome e queremos consagrar a ti as nossas sementes. Em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer graças a Deus, você pode dizer glória a Deus. Então faça isso agora, usando o nosso QR Code, faça uma transferência, ou se preferir, nos próximos dias, fazendo um depósito em uma agência bancária ou uma casa lotérica. Que Deus te abençoe e tenha uma boa semeadura. Paz. Glória a Deus, amém. A paz de Cristo para todos os irmãos da nossa igreja Pastor de São Gonçalo. Me alegro mais uma vez por estar aqui, trazendo uma mensagem para edificar as nossas vidas, para fortalecer a nossa fé e também para exaltar o nome de Jesus, amém, queridos? Pois tudo o que fazemos é para que o nome de Jesus seja exaltado. Você que está aí na sua casa,
Fique ligado, preste muita atenção. Deus vai falar com você nesta noite. Você também que está na igreja, que Deus possa também ministrar teu coração, que todos nós possamos nessa noite receber mais uma vez a nossa vitória, já que nosso culto é o culto da vitória. Amém, queridos? E se você está buscando a sua vitória, eu tenho certeza que Deus é poderoso e vai fazer aquilo que o seu coração deseja. Glória a Jesus. Nós vamos hoje meditar no livro de Atos, capítulo 16. Amém? Você que tem a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em Atos, capítulo 16, onde fala sobre a missão de Paulo e Silas. Amém? Paulo e Silas, eles tinham uma missão a cumprir, mas infelizmente foram interrompidos por uma situação difícil, mas que graças a Deus, ao glorificarem a Deus, eles tiveram êxito. Amém, queridos? Todos já conhecem essa passagem, todos já conhecem esse texto que é muito compartilhado pelos pregadores. Amém? E eu quero nesta noite falar um pouco sobre essa passagem. O tema da nossa mensagem, querido, é na tentação, né, que Deus, Ele prova o nosso coração. É na tribulação que Deus, Ele prova o nosso coração. Amém? É o texto base dessa palavra nesta noite. E eu tenho certeza que não é diferente com você. Acontece também comigo. Muitas vezes nós precisamos passar por alguma situação difícil, né, para podermos reagir. Amém? É bom que não seja assim, né? É bom que nós possamos ser atentos, né, para que essas coisas não venham nos pegar de surpresa. Mas quando nós clamamos a Deus, Ele vem em nosso favor e nos dá a vitória. Aleluia! Louvado seja Deus. Diz assim o texto do 16, capítulo 16 de Atos, do versos 16 ao 34. Amém? Nós vamos extrair algumas coisas desse texto e tenho certeza que Deus é fiel. Então diz assim: certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações, e essa moça, né, seguia a Paulo e a nós, portanto, gritando, né, estes homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. E ela continuou, né, fazendo isso, né, ela continuou fazendo isso por muitos dias, e finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava, né, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal. E diante das autoridades, e levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar, né, e nem praticar. E a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. E o carcereiro, foram lançados na prisão. E o carcereiro, né, recebeu instruções para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco.
Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. E de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. E o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, e prostou-se diante de Paulo e Silas. E então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. E naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. E então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Pai, é em nome de Jesus que nesta noite nós aqui nos encontramos na Tua presença, queremos a Ti glorificar e exaltar. Pedimos a Tua bênção nesta hora, ó Deus, para que o Senhor abra o nosso entendimento e nos conceda a Sua sabedoria, ó Deus, no sentido de estarmos, meu Deus, recebendo nesta noite a Tua palavra, Senhor, sendo edificados, sendo encorajados e principalmente sendo ministrados pela Tua palavra. Que eu diminua e que o Senhor cresça, ó Pai. Que seja o Senhor falando aos nossos corações e que o Senhor possa operar milagres e trazer vitória para o Seu povo através dessa palavra. Em nome de Jesus. Amém? É interessante quando nós meditamos nessa passagem, nesse texto, buscar entender algumas coisas na palavra de Deus para nós, muitas vezes vai ser um pouco difícil, um pouco até mesmo contraditório com algumas coisas que nós ouvimos. Amém? Porque aos olhos humanos nós não vamos entender, mas com os olhos espirituais nós iremos enxergar, vamos ter discernimento e vamos ter a revelação para entendermos o propósito de Deus. Amém, queridos? E não foi diferente com Paulo e Silas, Eles eram homens de Deus, eram apóstolos. Paulo mesmo era um homem de Deus, muito usado, e com ele estava Silas, numa missão. Se você pegar o texto no começo do capítulo 16, você vai entender o que eu estou falando, porque eles estavam fazendo a obra, eles estavam se dando na obra de Deus, e acontece uma situação na vida deles que não dá para entender. E nós precisamos trazer isso também para as nossas vidas. Muitas vezes eu e você vamos estar fazendo a obra de Deus, vamos estar nos lançando na obra, se esforçando, sendo dedicados, e acontece algo que às vezes nós não entendemos. Mas nós realmente não podemos entender sem a visão espiritual, não é verdade? E muitos de nós já passamos por alguma situação assim, muito difícil em nossa vida, em nossa caminhada, e é necessário que Deus, aliás, é nessa hora que Deus, Ele saberá como está a nossa fé. Amém, queridos? Em relação à nossa vida espiritual, e se nós iremos realmente permanecer firme ou vamos retroceder, não é verdade? Então, para entender esse texto, é preciso nós termos discernimento, termos revelação da palavra. Paulo e Silas, eles estavam numa missão, Eles foram
eles estavam orando a Deus, eles estavam buscando a Deus, e Deus estava dando a direção a eles para que eles fossem até a cidade, né, de Filipos, e depois eles tiveram que ir a outra cidade, e lá eles encontraram essa situação. E que situação é essa, querido? Essa mulher ao qual ela foi liberta, ela era um instrumento dos seus senhores, né? Naquela época, ela tinha um espírito de revelação na vida dela, na verdade é um demônio, né? Podemos dizer assim, que usava essa mulher para poder revelar as coisas, falar as coisas, e as pessoas acreditavam naquilo. Mas Paulo e Silas, eles certo dia estavam indo ao lugar de oração, estavam indo buscar a Deus, orar, e toda vez que eles passavam por aquele lugar, aquela mulher usada pelo demônio, ela começava a querer exaltar o nome de Paulo e o nome de Silas, né? E Paulo ficava muito incomodado com aquilo. E certo dia ele teve a atitude de chegar naquela mulher e repreender aquele demônio. E imediatamente, como a Bíblia diz, aquele demônio saiu daquela mulher e ela foi liberta. Veja bem, querido, nós precisamos entender os propósitos de Deus. Para tudo Deus tem um propósito. Na verdade, Paulo e Silas, eles não estavam ali, né, para criar essa libertação na vida daquela mulher, mas coube a Deus fazer que isso acontecesse, porque Paulo e Silas, eles tinham uma ligação com Deus através da oração, da intimidade, da comunicação com Deus, e Deus falou ao coração deles, amém, querido? Mas o que fazer na nossa vida, nos tempos de hoje, ao qual nós servimos a Deus, ao qual nós estamos na presença de Deus, e acontece uma situação como essa na nossa vida. Você está trabalhando na sua célula, você está fazendo a obra, sendo líder de célula, você está libertando vida, você está levando pessoas para a presença de Deus, e até mesmo libertando pessoas de demônios, né? Fazendo realmente com que a obra de Deus ela aconteça, ela permaneça, e acontece certa situação em que nós não esperamos, não é verdade, querido? Às vezes um familiar fica doente, às vezes um ente querido seu muito chegado, ela fica enferma, às vezes passa por uma situação de acidente ou algo assim, e você não consegue compreender, amém? Poxa, eu tenho feito tanto a vontade de Deus, eu tenho andado no caminho de Deus, eu tenho feito a vontade de Deus, mas por que está acontecendo isso comigo? Às vezes nós vamos nos pegar nessa situação, amém, queridos? E esse exemplo de Paulo e Silas é o que nós temos que trazer para as nossas vidas. Eles estavam, sim, envolvidos na presença de Deus. Eles estavam envolvidos na obra de Deus. Eles libertaram aquela mulher, não é verdade? E o que aconteceu com Paulo e Silas? Foram lançados na prisão por causa daquela libertação. Olha que situação. Mas antes deles que eles fossem jogados na prisão, eles apanharam, foram açoitados, tiraram até mesmo a roupa deles para baterem neles em praça pública. E Paulo e Silas, ainda assim, continuaram ali firmes no propósito de Deus. Amém? E o que fazer, eu e você, nessa hora? Será que estamos prontos para isso? Será que estamos preparados para passar pelo que Paulo e Silas passaram? Será que nós realmente temos essa, como posso dizer, será que nós temos essa força para nos mantermos firmes quando isso acontecer comigo e com você? Talvez uma situação semelhante, pode ser que você não seja preso ou não seja lançado no cárcere, mas muitas vezes vai acontecer certa situação na sua vida em que você vai se encontrar sem saída, sem saber o que fazer, mas quando você orar a Deus, Deus vai te dar a direção. Amém? Vejamos aqui no versos
no versos 22 diz assim, olha, a multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão e o carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. E tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha que situação que Paulo e Silas se encontravam naquela hora. Depois deles estarem orando, buscando a Deus, depois deles estarem envolvidos na obra de Deus, fazer uma libertação, de repente eles se encontram agora presos em uma prisão, acorrentados num lugar que eu creio que era trevas, deveria ser escuro, né? Sujo, enfim. Que situação agora se encontra Paulo e Silas? Oh, glória! Que Deus maravilhoso que às vezes nos surpreende com certas situações. Amém? Tudo tem um propósito, querido. Nós temos que entender isso. Tudo tem um propósito de Deus nas nossas vidas. Há um propósito de Deus em certas situações, em certas tribulações que nós vamos passar, que às vezes nós não vamos entender, mas precisamos estar ligados para lá na frente nós entendermos o porquê nós passamos por aquela situação e para que, na verdade, para que nós passamos por aquela situação. Amém? Talvez você até mesmo vai perder um ente querido, talvez você vai perder um filho, talvez você vai acontecer um acidente, alguém ficar de cama, ficar doente. É claro que Deus não se alegra nessas coisas, não estou dizendo isso, que Deus vai fazer isso acontecer na sua vida. Eu estou falando como um exemplo que aconteceu com Paulo e Silas e pode acontecer na nossa vida certas coisas que nós não vamos entender, amém? Mas Deus, Ele age da forma em que nós muitas vezes não vamos entender, queridos. Deus, Ele nos surpreende, porque Ele quer provar a nossa fé. Ele quer ver até onde eu e você, qual o nosso nível de adoração nós temos tido para com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus, adorado seja o Senhor Jesus, amém? Então, Paulo e Silas agora ali naquela prisão, presos, acorrentados no tronco. E agora, o que fazer nesta hora? O que eu e você faria se estivéssemos numa situação dessa? Será que você teria atitude de Paulo e Silas? Será que eu e você teríamos essa atitude? A Bíblia diz que, veja bem, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. No versículo 25 está falando isso, né? Que por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. Aleluia! E a Bíblia diz que, no versículo 26, que de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Oh, glória! Diga glória a Deus, diga aleluia! Amém? Por que que isso aconteceu? Por que que veio esse terremoto? Por que que Deus manifestou o seu poder nesta hora em que Paulo e Silas estavam ali presos? Pensamos nisso, porque Paulo e Silas estavam o quê, queridos? Orando, adorando a Deus, mesmo naquela situação. Oh, isso é muito difícil para mim e você entendermos isso, mas por que isso? Por que que Paulo e Silas, depois de fazer uma libertação, passaram por isso? Oh, Jesus, é isso que nós precisamos entender. Eles estavam orando, eles estavam adorando naquela situação, né? Presos num lugar muito feio, muito trevas,
mas ainda assim eles continuaram firmes, eles não murmuraram, eles não ficaram perguntando por que eles estavam ali, mas eles tinham tanta fé, eles estavam tão cheios da presença de Deus, que eles continuaram adorando a esse Deus maravilhoso, adorando a esse Deus que faz milagres, adorando a um Deus que tem o poder de libertá-los daquela prisão. Amém? Às vezes nós vamos nos encontrar assim, queridos, aprisionados por alguma situação na nossa vida, presos, acorrentados por alguma coisa que vai tirar, talvez até mesmo o nosso foco de continuar na presença de Deus. Muitas vezes nós podemos nos encontrar nessa maneira, nessa situação, mas o que nós devemos fazer é fazer o que Paulo e Silas fez, continuar orando, continuar adorando, ainda que a situação continue sendo aquilo que você não espera, continue orando, continue adorando, continue engrandecendo a esse Deus que tem o poder de se manifestar na hora em que Ele determinar. Amém? Porque muitas vezes não vai ser da nossa maneira, não vai ser quando nós queremos, no tempo que nós queremos, mas é na hora, no tempo de Deus, porque Ele prova a nossa fé. Amém? Ele faz com que o milagre acontece, porque Ele quer ver dentro de mim e de você um espírito de adorador, um espírito de pessoas que adoram Ele em espírito e em verdade, que não murmura, que não reclama, mesmo quando estamos passando por lutas, por dificuldades, mesmo quando nós, até mesmo pode faltar o pão e o alimento dentro da sua casa, continue adorando, continue louvando. Muitas vezes você vai se encontrar num caminho sem saída, continue adorando, continue louvando. Não esqueça que esse Deus, Ele tem o poder de te dar a vitória. Amém? Tome posse, querido, tome posse, porque Deus é poderoso e Ele vai fazer muito mais do que eu e você possamos pensar ou imaginar. Aleluia! E Deus fez assim na vida de Paulo e Silas, e Ele fará também na nossa vida, na medida em que nós nos lançarmos, na medida em que eu e você colocarmos a nossa fé em prática e começarmos a adorar esse Deus que tem o poder de libertar, de quebrar as correntes, de derrubar muralhas. Deus tem esse poder. Aleluia! Ele tem esse poder, querido. E Ele vai fazer isso na minha e na sua vida. Depende da nossa fé, da nossa busca, da nossa persistência em oração, da nossa perseverança no caminho de Deus, na nossa perseverança em fé, porque sabemos que o milagre ele só vem através da nossa adoração. Mesmo em lutas, em dificuldade, saiba que Deus está contigo. Foi isso que Paulo e Silas sentiu naquela hora. Eles sabiam que Deus era com eles e que eles estavam ali fazendo a vontade de Deus. Então eles confiaram e continuaram adorando, continuaram orando, continuaram buscando. Eles continuaram ali naquela noite, e a Bíblia diz que à meia-noite veio um terremoto e os alicerces daquela prisão se abalaram, as correntes foram abertas, querido, e Deus se manifestou naquela hora com o sobrenatural. Eles foram soltos, as correntes se quebraram, eles ali estavam agora livres, porque Deus operou o milagre. Aleluia! Creia que Deus também pode fazer isso na sua vida. Quando você se sentir aprisionado, acorrentado por alguma coisa, entenda, Deus está contigo. Deus está contigo, Ele é seu amigo, Ele é fiel, Ele é poderoso, e Ele vai fazer muito mais do que eu e você possamos pensar ou imaginar.
Aleluia! Esse Deus é fiel e eu tenho crido nesse Deus, eu tenho acreditado nas suas promessas. Eu passei por alguma situação, eu passei por uma tribulação muito grande por esses dias e confiante em Deus comecei a buscar, comecei a adorar, comecei a engrandecer ao Senhor e Deus operou o milagre. E assim também será na sua vida. Saiba disso, porque Deus tem um propósito. E a Bíblia também relata que depois de Deus soltar Paulo e Silas daquela prisão, libertar eles daquela prisão, Deus agora usa Paulo para quê, queridos? Usa Paulo para libertar uma família, para salvar uma família, amém? Através da vida daquele carcereiro que se encontrava ali. Esse carcereiro, quando ele viu aquela situação acontecer, ele pensou que os presos tivessem fugido e até mesmo puxou a espada para se matar. Olha que situação! E ali Paulo, ele gritou: não faça isso, estamos todos aqui. Oh, aleluia! Porque Deus, ele está neste lugar, por isso aconteceu isso, porque Deus tinha o propósito de salvar a família daquele homem, aleluia. E assim Deus faz na minha e na sua vida, quando passarmos pelas lutas, quando passarmos pelo vale, quando estivermos passando por alguma tribulação, alguma coisa vai acontecer, algo grande vai acontecer, porque esse Deus, ele tem o poder de fazer coisas grandes, amém? De fazer coisas poderosas acontecer, e você precisa crer. Oh, aleluia! Você precisa acreditar nesse Deus que você tem servido. Nós precisamos acreditar de tal maneira que mesmo diante dessa situação, nós temos que adorar, nós temos que engrandecer, porque Ele vai salvar a nossa família, Ele vai salvar aqueles que são da sua família, querido, porque Deus tem o propósito, amém? Olha, no versículo 31 diz assim, depois, vamos ler no 29, o carcereiro pediu luz e entrou correndo trêmulo, prostou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Olha agora o milagre acontecendo, ora agora Deus se manifestando, a glória de Deus agora veio sobre a vida daquele homem, e Paulo respondeu: creia no Senhor Jesus e será salvo você e os de sua casa. E você que crê, começa a tomar posse dessa palavra, começa a tomar posse desse versículo. Deus vai salvar a sua família, Ele vai dar vitória lá dentro da sua casa, Ele vai gerar um milagre sobrenatural, e que todos vão ver a glória de Deus se manifestar. Aleluia! Louvado seja Deus! É isso que acontece quando adoramos, é isso que acontece quando ficamos firmes nas suas promessas, é isso que acontece quando nós obedecemos, quando somos fiéis, mesmo em meio às dificuldades. Continue adorando, continue realmente crendo que o milagre vai acontecer. Começa a tomar posse, começa a entender os propósitos de Deus para a sua vida. Sabe, queridos, não desista, não fique pelo caminho, pelo contrário, persevere, lute com todas as suas forças, porque Deus está contigo, Ele é o seu amigo fiel, Ele é poderoso para fazer coisas grandes. Aleluia! Aleluia! E Paulo e Silas, eles ali naquela situação, Deus também o exaltou. Deus também exaltou a Paulo e Silas, porque eles eram instrumento de Deus. Eles estavam ali por causa do propósito de Deus de salvar aquela família. Para Deus isso é tremendo, que seja uma alma salva depois de uma tribulação. Queridos, a Bíblia diz que há festa no céu, a Bíblia diz que os anjos de Deus, eles festejam quando um pecador se arrepende na terra.
Então nós precisamos entender que Deus vai realmente fazer com que a sua família seja salva. Aquela pessoa que você está orando há muito tempo, ela venha a ser salva. Aquele milagre que você está esperando, ele vai acontecer na medida da sua adoração, na medida da sua busca, na medida da sua intimidade, da sua ligação com Deus. Aleluia! Porque Ele vai fazer, Ele diz e Ele faz. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele determinar, porque Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. Ele fez isso desde o princípio e continua fazendo e vai fazer, e você precisa crer, você precisa acreditar que Deus está contigo e não te abandona. Oh, aleluia! Deus fiel, esse Deus é bom. Oh, aleluias! Esse Deus é maravilhoso, querido. Ele faz coisas grandes acontecer. Amém? E no versículo 32 diz assim: e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, e naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida ele e todos foram batizados, e então os levou para a sua casa, serviu-lhe uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Amém? Veja só a alegria de Paulo e Silas naquela hora. Passaram por aquela situação, eles sofreram, eles foram abatidos, eles passaram por uma moenda muito grande, eles apanharam por causa de uma libertação, mas lá na frente ganharam uma família, porque eles creram no poder de Deus, porque eles acreditavam no Deus que eles serviam. E é por isso que nós precisamos continuar firmes, continuar perseverando, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Deus que servimos, Ele tem prazer na nossa adoração, e é por isso que Ele vem ao nosso encontro. Quando nos encontramos em adoração, com intimidade com Ele, Ele gera o milagre, Ele faz o sobrenatural, e você, querido, vai entender que para tudo tem o seu tempo. Amém? Então glorifique a Deus por isso, tome posse da sua vitória. O Senhor, Ele é fiel. Sabe, é muito interessante nós vermos que Paulo e Silas passou por tudo aquilo, mas no final Deus concedeu a eles a vitória, Deus exaltou a eles, e Deus mostrou que estava com eles naquela situação. Amém? Porque eles confiaram, porque eles acreditavam, porque eles eram homens fiéis, eram homens que não olhavam para trás, não olhavam para o lado, mas o foco dele, querido, estava aqui, lá no céu, da onde vem o socorro, da onde vem o milagre, é de lá que vem, querido, aquilo que precisamos. Então que nós possamos focar, que nós possamos crer nas promessas de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus por isso. Então Deus é conosco, não há por que temermos, não há por que ficarmos preocupados em meias lutas. Saiba disso. Se você está passando por uma situação semelhante, Deus, Ele vai fazer o milagre na medida em que você colocar a sua fé em prática, em que você começar realmente a adorar a esse Deus maravilhoso. E a gente sabe, queridos, que isso acontece mesmo quando nós somos um povo adorador, quando nós somos um povo fiel, que busca Deus em oração. Não há como não acontecer milagres, sabe? Muitas vezes nós ficamos desanimados, muitas vezes ficamos prostrados, ficamos frustrados com algumas situações e não entendemos que Deus sempre tem um propósito. Amém? É preciso termos isso dentro do nosso coração. É preciso aplicarmos a fé, porque é a fé que vai mostrar, que vai mover a mão de Deus dos milagres na nossa vida. Amém?
Saiba disso. Deus está contigo. Diga para o seu irmão aí, Deus é contigo. Não desista, Ele é fiel. Amém? Então, se você ler o texto mais para frente, a partir do 35, né, Paulo até mesmo, eles foram exaltados, aqueles homens tiveram que ir lá pedir desculpas a eles, porque eles não fizeram nada de errado para chegar a ser presos, né? E muitas vezes acontece em nossas vidas, às vezes por estarmos fazendo as coisas certas, porque o mundo é o contrário das coisas certas, e quando nós às vezes fazemos as coisas certas e as coisas começam a andar diferente na nossa vida e a gente não entende, querido. Então, continue firme, continue sendo uma pessoa de caráter, continue sendo uma pessoa de verdade, que continue firme na verdade e que continue firme na promessa desse Deus maravilhoso, amém? Que Deus possa te abençoar tremendamente, que você possa ser muito edificado. Continue se edificando nessa palavra, na sua casa, se você puder estar meditando, você vai ver que Deus, Ele vai falar muito mais com você, assim como Ele falou comigo. Eu tenho certeza disso. Eu fui muito edificado com essa palavra. Essa palavra me trouxe muita inspiração para estar buscando mais a Deus. Amém? Isso é que faz a diferença. Isso é que torna a nossa vida diferente quando nós entendemos os planos de Deus. Amém? Deus te abençoe. Que Deus possa operar milagres na sua vida, hoje e sempre. Amém? E graças a Deus por isso. Vocês que estão conectados aí, né, no nosso site da nossa igreja, que você continue firme aí, olhando os dias de culto, né, que acontece, as pregações aos domingos, às sextas-feiras, que você possa estar dando lá um joinha também, aumentando a nossa comunhão lá, enfim, que Deus possa te instruir naquilo que você deseja. Amém? Muito obrigado. Que Deus possa nos abençoar em nome de Jesus. Graça e paz. Amém e amém.